Olá, irmãos e irmãs e paz. Louvado seja o nosso Deus por mais uma vez estarmos juntos. E eu quero compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor no nosso estudo da célula de hoje. Que nesse tempo o Espírito Santo possa falar ao seu coração, que o Espírito Santo possa nos dirigir e nos conduzir ao centro da vontade dele, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai amado, Pai maravilhoso, que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos fortaleça em todo tempo e em todo momento. Paizinho de amor e glória, toca-nos com o teu poder. Toca-nos, meu Deus, com esse toque de graça tão poderoso e precioso, e que nesse tempo em que nós vamos estudar um pouquinho da tua palavra, meu Deus, que haja crescimento em graça, que haja fortalecimento da fé, que o nosso coração seja motivado, ó Deus, a clamar cada vez mais pelo Senhor e pela tua presença. Essa é a nossa oração. Esse é o nosso clamor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amados irmãos e irmãs, há um texto da palavra de Deus que eu gosto muito. Esse texto está em Mateus capítulo 5, versículo 9. O Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nas últimas semanas, nós temos estudado nas nossas células uma série de estudos baseados no tema Procurando a Paz. E é sempre bom entender que a paz, ela é uma realidade que faz parte de uma promessa de Deus para aquele e aquela que crê. A paz é uma promessa do céu para a terra, é a manifestação da vontade de Deus na terra. Onde Deus está, existe paz. Onde Deus está, existe segurança. Onde a presença de Deus está, existe saúde, alegria, integridade, caráter, honestidade. Então, a paz é uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. E sabe, queridos, para nós recebermos essa promessa da paz de Deus, nós precisamos pedir que o Senhor gere em nós um coração pacífico. Um coração pacífico que recebe a paz. O profeta Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26, ele disse uma revelação tremenda, Deus dizendo: tirarei de vós o coração de pedra e colocarei em vós um coração de carne. A pedra, endurecida, amalgamada, enrobustecida pelos problemas da vida, cede espaço a um coração sensível, tratado, modelado, abençoado por Deus. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, essa é a grande verdade. Um coração pacífico recebe de Deus. Um coração pacífico, na expressão de Jesus em Mateus 9, é bem-aventurado, porque o pacífico é aquele que recebe. Mas alguém que tem um coração cheio de Deus, ele recebe, mas ele envolve os que estão à sua volta. O pacífico torna-se um pacificador. Felizes são, bem-aventurados são os pacificadores. Que nesses dias de incerteza e insegurança, amados irmãos e irmãs, o Senhor possa gerar nos nossos corações uma paz inimaginável para aqueles e aquelas que não conhecem o Evangelho de Cristo Jesus. Nosso estudo, então, fala sobre gerar um coração pacífico. E esse, enquanto discípulos e discípulas, cremos que o nosso Deus é responsável pela nossa vida. Ele é o autor da vida, o autor da fé. Ele é, sim, ele é a razão, ele é o motivo da nossa existência. Ele também é a nossa segurança. Por mais que pareça complicado, angustiante, desafiador, mas sabe, irmãos e irmãs, há uma verdade por trás da revelação de Deus, de que em nenhum momento ele perdeu as rédeas, ele perdeu o controle da história.
Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente, sabe de todas as coisas, está o tempo todo em todo lugar e tem todo o poder e autoridade. Entender os propósitos de Deus e os caminhos que esse Deus coloca diante de nós nos levará ao entendimento de que Ele agirá em todo tempo, em todo momento, em favor dos seus filhos, em favor das suas filhas. Sabe, irmãs e irmãos, as barreiras que nós enfrentamos hoje, de muitas maneiras, os obstáculos que muitas vezes parecem tão grandes diante de nós, sim, se nós tivermos uma mentalidade diferente e uma maneira diferenciada de verificar as etapas às quais já concluímos, nós vamos perceber que tudo isso é a forma pela qual o Senhor trabalha para gerar em mim e em você, gerar em nós um coração pacífico. Um coração pacífico é um coração tomado pela realidade da glória, do poder, do amor e da paz. A paz que não é oriunda da falta de problemas, ou a paz que não é gerada através dos conflitos, como o entendimento da história, da Pax Romana, e até hoje esse entendimento é visto de muitas maneiras. Mas a paz que é sinônimo de uma vida com Deus, de intimidade com Deus. A paz da Bíblia é Shalom, e Shalom significa tantas coisas, amados. Meu Deus. Shalom significa literalmente paz, mas uma paz que é o resultado, ou a paz que evidencia integridade, honestidade, felicidade, saúde, justiça e segurança. Talvez possa passar pelo teu entendimento a pergunta, mas como assim, pastor? Como o Shalom de Deus é justiça se eu vivo no mundo de injustiça? Mas lembra, não é a justiça dos homens, é a justiça de Deus. Paz significa saúde, mas não é só a saúde do corpo. Nós passamos por aflições. Nós, infelizmente, o próprio Cristo, não é o que o texto diz lá de Isaías 53, Deus o fez enfermar, ou seja, Deus colocou nele a doença, o sofrimento, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então não é a falta de saúde ou a sobra, por assim dizer, da saúde, mas é a confiança de que o Senhor está conosco nos dias bons e nos dias maus. Shalom é o agir glorioso de Deus, marcando o meu coração, a paz que vem de Deus, é o agir glorioso de Deus, marcando os nossos corações com algumas perspectivas e com algumas crenças, com algumas razões que ninguém jamais vai poder tirar de nós. E a primeira delas é o fato de que essa paz que vem de Deus gera em nós um coração pacífico que entende e crê que o nosso Deus é absolutamente soberano. Paulo, aos Colossenses, capítulo 1, versículo 17, disse: Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Um dos textos mais lindos da Bíblia, o Evangelho de João, no capítulo 1, diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Crer que ele é soberano, meus irmãos e minhas irmãs, é entender o que o salmista diz no Salmo 121, o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra, o Deus que guarda a saída, o Deus que guarda a entrada, o Deus que não dorme, o Deus que não cochila. Eu ganhei há muitos anos atrás, eu era ainda adolescente, eu ganhei um quadrinho assim, desse tamanhozinho, com uma foto de uma linda paisagem, uma floresta, e estava impressa sobre aquela foto uma frase, o autor é desconhecido, e essa frase diz assim: é desconcertante o silêncio do nosso Deus, mas aquele que o descobre pela fé sabe captar a sua eterna comunicação. O Senhor está falando com você de muitas maneiras. E apesar de parecer distante,
Ele continua amando. Ele continua desejoso por transformar a sua vida e a sua história. Um coração pacífico é um coração cheio da certeza de que o nosso Deus é o nosso provedor. No Salmo 34, versículo 10, o salmista disse: os leãozinhos passam necessidade e sentem fome, mas aos que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. No Salmo 37, versículo 25, um texto lindo da palavra de Deus, o salmista disse: eu fui jovem, agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado e a sua descendência mendigar pão. Do começo ao fim da Bíblia, há uma mensagem de esperança e de cuidado de Deus. Do começo, Gênesis, a palavra Gênesis significa começo, início. Gênesis fala do começo, ou seja, quando ele cria o universo, quando ele cria as condições favoráveis para que o universo sustente a vida num pequeno planeta Terra, e esse planeta pequenino, diante da imensidão do universo, reúne todas as condições para a geração da vida humana. Ele é provedor. Ele providencia, ele prepara, ele planeja. Ele não é aquele que reage a uma aflição, mas ele antecipa, ele faz antes. Isso é provisão. Em Apocalipse, nós vamos pular, saltar a história bíblica, saltando para o Apocalipse, nós vemos, Apocalipse significa revelação, nós vemos a revelação de um novo plano de Deus, ao ver a degradação da sua criação, ao ver que, enfim, há uma solução e uma saída em Cristo, o seu Filho amado, o único que se torna primogênito, o primeiro, ele então decide renovar a criação, refazer ou fazer novas todas as coisas, e vemos a promessa do Apocalipse, por exemplo, lá no capítulo 21, de um novo céu, de uma nova terra, onde não há dor, onde não há choro, onde não há lamento, onde ele é sol que ilumina, onde não há dia, não há noite, onde Deus é tudo em todos. Mais uma providência do céu para a minha vida e para a sua vida. Ele é o Deus provedor, o Deus do amor, o Deus da glória, o Deus da graça. Uma outra verdade dessa perspectiva de um coração pacífico é entender que, apesar do lugar onde nós nascemos, apesar da família onde nós desenvolvemos a nossa vida, do trabalho que realizamos, da cor do cabelo, da altura do nosso corpo, enfim, da maneira como nós somos criados, ainda assim tudo faz parte de um propósito eterno de Deus. O salmista disse isso no Salmo 139, dos versículos de 13 a 16, ele disse: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe, graças te dou, visto que de um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra, falando do ventre, a geração da vida no ventre materno. Ele disse: os teus olhos viram a minha substância. Oh, meu Deus! Os teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro todos os meus dias foram escritos, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Ele planejou a sua vida. Ele sonhou com você. Isso não é apenas um discurso religioso, não é apenas um discurso que, enfim, quer de alguma forma, talvez, lá no fundo, trabalhar aquele senso de autoestima, não. É uma revelação de Deus. Você poderia ter nascido na Noruega, o Senhor teria um projeto na sua vida. Você poderia ter nascido na Austrália, o Senhor teria um projeto na sua vida. Você nasceu no Brasil, você está numa pequena cidade, Cândido Mota, ou aqueles que, pelo compartilhamento do vídeo, nos verem, que são de outras cidades,
No lugar onde você está, Deus te colocou aí para fazer a diferença. Para ser um homem e uma mulher que faça a diferença nesta geração. Desde abril de 2017, eu faço essa oração. Senhor, naquilo que o Senhor fará nestes dias, inclui meu nome. O propósito de Deus quer incluir o seu nome nessa história. Então não sinta-se menos, nem sinta-se mais. Não sinta-se aquém, e nem se sinta além. Busque a medida de um coração pacífico, que aproveita a ocasião e a oportunidade para ser diferente e fazer a diferença. Um coração pacífico nos mostra que o nosso Deus tem um lugar onde você e eu realmente pertencemos. Olha que texto lindo. 1 Pedro 2,9, o apóstolo Pedro disse: vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse texto fala de comunhão. Ele fala da criação de uma família de fé, de uma família de irmãos e irmãs, verdadeiros irmãos e irmãs. Uma família que vem da revelação do céu na terra e que um dia será a revelação ou a demonstração da terra visível ao céu. Uma família em que nós podemos amar, perdoar, viver os princípios do reino, abençoar vidas. Pode ser a sua célula, a nossa igreja, a igreja de Cristo sobre a terra. Uma família que, como toda família, não é perfeita. Então, jamais olhe para a família da fé buscando a perfeição de homens e mulheres. Olhe para a família da fé buscando a exatidão da manifestação de Deus, tocando pecadores e pecadoras, transformando histórias, mudando destinos, transformando o coração e o caráter. E lembra, toda construção, toda transformação leva tempo. No lugar onde você está, na sua célula, na igreja, no mundo, saiba que o Senhor está trabalhando. Saiba que o Senhor está movendo para gerar uma família de muitos filhos e muitas filhas semelhantes a Jesus Cristo. Está escrito em Romanos 8, versículo 39. Amém, queridos? Um coração pacífico é um coração que entende que o nosso Deus tem um plano para o seu cumprimento. Olha que coisa linda esse texto. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, o apóstolo Paulo escreve dizendo assim: pois fomos feituras dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais ele preparou para que andássemos antecipadamente nelas. Ah, meu irmão, ele quer que você seja instrumento de paz. Francisco de Assis, considerado um dos santos católicos, um grande cristão, um homem de Deus, ele fez uma oração tão linda, eu vou citar um pedacinho dela. Ele disse assim: onde houver ódio, que eu leve a paz. Onde houver guerra, que eu leve a solução. Sabe, queridos, essa é a exata expressão das boas obras que o Senhor preparou para que nós andássemos nela. Onde houver fome, que você seja instrumento para levar o alimento. O alimento físico, sim, a comida para o corpo. Mas a palavra de Deus nos diz lá em Mateus 4, na tentação de Jesus, em que Jesus disse a Satanás assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. No mundo hoje há bilhões de pessoas famintas, desesperadamente famintas, pela palavra de Deus. Há pessoas famintas pelo alimento, sustento físico, e nós precisamos também resolver esses dilemas.
mas há bilhões nesse mundo famintas, almas famintas pela palavra de Deus. E essa é a maravilhosa sensação daqueles que estão diante de Deus e têm um coração pacífico, ou seja, eu levo adiante aquilo que Deus me deu. Ele quer mover na sua vida e através da sua vida. Faça boas obras, não como um princípio para comprar a salvação, até porque a Bíblia diz em Efésios 2:8, por exemplo, que é pela graça que nós somos salvos, não de obras. É pela graça, mediante a fé. Queridos irmãos e irmãs, a conclusão que nós podemos chegar nesse estudo, ou entre várias conclusões, é aquilo que move o meu coração e que precisa mover o seu coração. Maior é aquele que está no mundo, está em nós, do que aquele que está no mundo. Conhecendo e permitindo que o Senhor continuamente reine na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas e nas nossas histórias, será gerado um coração pacífico, tomado pela soberania, pela provisão, pelo propósito, pela comunhão, as promessas de Deus, o shalom de Deus invadirá a sua vida. Lá em Joel capítulo 2, de 17 em diante, o profeta diz assim: as eiras se encherão de mosto e os lagares transbordarão de vinho e óleo. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Esse tempo que nós estamos vivendo, em que esse gafanhoto chamado coronavírus e tantos outros dilemas que têm se revelado contra a nossa vida, na perspectiva daqueles que creem na palavra de Deus, haverá um tempo da paz invadindo e da restituição. Óleo, vinho e trigo, sustento, alegria e poder de Deus na minha vida, na sua vida, em nós, por nós e através de nós. Mas lembra, é preciso passar essa fase. Talvez o teu problema hoje seja muito maior do que a dificuldade do coronavírus. Talvez o teu problema hoje seja familiar, seja financeiro, seja uma questão de saúde, seja os teus filhos ou o teu casamento. Eu não sei qual é o foco da tua maior dor nesses dias, mas eu sei que o Senhor quer dar a você um coração pacífico para que você enfrente este momento e seja vitorioso e vitoriosa em nome de Jesus. Aliás, em João 16:33, o Senhor Jesus disse: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Porque ele venceu, nós também venceremos. Que o nosso Deus nos abençoe, amém, queridos? Que ele nos fortaleça grandiosamente, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, que a sua presença e amor seja conosco, que o Senhor libere uma bênção sobre este filho e esta filha. O Senhor é soberano, o Senhor é provedor, o Senhor tem propósitos, o Senhor tem planos, o Senhor tem promessas, o Senhor tem, ó Deus, o teu toque especial sobre cada vida, e é nessa autoridade que eu oro clamando: faz a tua obra em nome de Jesus. Esta família, este irmão, esta irmã que está ouvindo essa mensagem, o estudo da nossa célula desta semana, seja impactado e tocado pelo Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Faz uma grande obra, Senhor, e realiza grandes sinais e maravilhas. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amado irmão e irmã, quando você tiver aí o seu momento com Deus, a gente sempre coloca no estudo, o TSD, o tempo a sós com Deus. E nesse tempo a sós com Deus, eu gostaria que você refletisse sobre essa frase, que está lá no estudo. A palavra de Deus nos ensina que em hebraico, a paz é traduzida por shalom. A paz que vem de Deus é construída e vivenciada através do amor, da segurança, da integridade, felicidade, saúde e justiça. Pense um pouco nisso. Ore sobre a sua família nesse sentido. Pede segurança, felicidade, saúde, justiça, felicidade. Peça o shalom de Deus,
em nome de Jesus. Para você pensar, né, qual é a característica deste shalom que mais lhe chamou a atenção? Aliás, é possível ter um coração completamente pacífico, tomado pela soberania, provisão, propósito, comunhão e promessas de Deus? E quando você estiver terminando esse momento, leia e, quem sabe, até tente decorar esse versículo tão lindo de Filipenses 4:7, que diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos fortaleça. Acompanhe conosco as transmissões que nós temos feito online dos nossos cultos, o culto Kids às 10 horas da manhã no domingo, o culto habitual às 19h30. Às quartas-feiras e às sextas-feiras nós faremos transmissões especiais ao longo desses próximos dias, uma campanha da família, um culto de louvor e oração e intercessão. Então acompanhe conosco lá no Metodista Cândido Mota no Facebook, Metodista em Cândido Mota também no YouTube, e que Deus assim continue nos abençoando, nos conduzindo e nos dirigindo em nome de Jesus. Quero encerrar declarando sobre a sua vida a bênção que só o Senhor, né? A bênção não é do pastor, a bênção é de Deus. Eu quero encerrar o nosso estudo, o nosso momento nessa hora, clamando, sim, que o grande amor de Deus, que a graça salvadora do Filho e que o poder e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida e família, seja sobre nós, povo de Deus, reunido no entorno da casa, espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre, até que Ele venha. Amém. E graças a Deus. Um abraço, queridos, do meu coração, do coração de Deus, para a sua vida e para a sua família, em nome de Jesus. Amém. E louvado seja Deus.